Nós queremos saudar a todos e a todas, a igreja aqui presente, para você que estará no YouTube e que terá acesso a essa mensagem nos próximos dias, que a paz do Senhor Jesus venha reinar em você e também no coração da tua família. Assim, que a paz gloriosa do Senhor Jesus venha incidir sobre todas e todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos estar fazendo a leitura no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, do versículo 22 até o 26. Uma mensagem que o título é Todos necessitam de uma direção e não volte para a velha vida. Todos necessitam de uma direção e não voltem para a velha vida. Então vamos fazer a leitura do Marcos 8, a partir do versículo 22. O título da mensagem é A Cura de um Cego de Betsaida. Então, diz a palavra: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. E depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos, e mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Até aqui, vou te convidar a estar fechando teus olhos, como eu vou fazer neste momento, e levantar uma oração. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, somos gratos, Senhor, porque foi possível fazer a leitura da Tua palavra. Foi possível, Senhor, ouvir, e foi possível, com os olhos abertos da fé, sentiu que ela fala profundamente na nossa alma. Assim, Senhor, que nossos olhos sejam abertos para vermos a Tua luz, a Tua glória neste lugar e nesta mensagem. Se há algo, Senhor Deus, em nós que precisa de libertação, tens plena autoridade para fazê-lo neste ato. Assim, Senhor, nos abençoa. Glorifica o Teu nome em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados? Amém. Então, o Evangelho de Marcos, ele foi escrito, seu autor é o próprio Marcos, que não era discípulo de Jesus. Marcos não era discípulo de Jesus. E ele narra essa passagem dizendo que Jesus, ele chega ali a uma pequena cidade, a uma aldeia chamada Betsaida. E imediatamente eles levam até o Senhor Jesus um homem que era cego. Mas interessante que eu leio no texto, e vocês leram no texto também,
que eles chegaram diante de Jesus, eles não fizeram um pedido formal, na maior necessidade ali. Eles não pediram: Senhor Jesus, cura a cegueira desse homem. Mas não, tão somente eles pediram para Jesus que Jesus, tocasse naquele homem. Só tocasse. E Jesus, ele imediatamente, ele toca naquele homem como? Ele pega ele pela mão. Interessante. E ali ele tira aquele homem daquela aldeia. Ele tira daquela aldeia. E depois nós vamos entender por que disso. Ele tira aquele homem daquela aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, na tradução do grego, diz que Jesus, ele, na realidade, ele cospe na mão tudo aquilo que sai da boca de Deus. Jesus é Deus, se transforma em vida e em bênção. E ele cospe ali na sua mão e pega e passa nos olhos daquele homem. Interessante. É a mesma coisa que o Senhor fez conosco, porque nós fomos criados pela palavra e pelas mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor Jesus, ele impõe as mãos sobre ele e perguntou para ele: você está vendo alguma coisa? O Senhor sabia o que estava acontecendo. Ele tem todo o controle. E aquele homem, ele levanta os olhos e ele responde imediatamente: olha, eu vejo homens. Olha que coisa, hein? Eu vejo homens, mas eu estou vendo ele como árvores que andam. Guarda isso. Eu vejo homens, mas que andam como árvores. E Jesus torna a pôr as mãos nos olhos daquele homem. Então, olhando firmemente, aquele homem ficou restabelecido. E já via longe e distintamente a todos. Ele conseguia distinguir um homem de uma mulher, um parente de um não parente, um conhecido de um desconhecido, indistintamente. Imediatamente, o Senhor Jesus manda-o para casa dizendo: não entre na aldeia. Não volte lá para a aldeia. Explicamos o fato, o milagre acontecido. Vamos para os elementos proféticos para que a gente venha a entender. Pastor Carlos, tudo bem, está aí a explicação. Agora, como eu vou aplicar a minha vida? Primeiro eu preciso entender e pedir o Carlos César para colocar ali para mim Isaías capítulo 29, versículo 18. 29, 18. Isaías 29, 18. A palavra diz: e naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão
os olhos dos cegos. Aleluia! Glória a Deus, é profético. 700 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías, revelado pelo Espírito Santo, revela que viria aquele que seria a luz do mundo e que abriria os olhos dos cegos. Da mesma forma que um dia ele abriu os nossos olhos da escuridão. Aleluia! Glória a Deus! E meus amados, era um momento de cura. A presença de Jesus na minha vida, na sua vida, em nossas vidas, é motivo de cura. Qual é a enfermidade que você está sentindo nesse momento? É falta de fé? É o mal físico? Não saia desta mensagem da mesma forma que você entrou, porque Deus cura e cura, mas Ele se agrada se você crê que você pode ser curado. Vamos para Isaías novamente? Por que não? Capítulo 61. Vamos lá no versículo 1 e 2. O que diz? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. No 2, versículo 2, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. A presença de Jesus. E interessante, meus amados irmãos e irmãs, isso se cumpre quando em Mateus, no capítulo 4, versículo 16, a palavra diz assim: guarda isso no seu coração, irmãos, guarda isso, porque isso vai te sustentar no momento de dificuldade, de trevas. Diz assim: o povo que estava assentado em trevas, na escuridão, ele viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Aleluia, aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus, né? Que coisa maravilhosa. Então, meus amados, nós vamos observar que Jesus estava de passagem para o Betsaida. Agora vamos entender o porquê que ele tira o homem daquele lugar, cura aquele homem e diz para aquele homem: não volta. Qual é o tipo da nossa mensagem? A necessidade de direção. O Senhor Jesus disse para ele: não volta mais para Betsaida. Mas por que que ele falou para que ele não voltasse mais para Betsaida? Interessante, em que nós podemos ver que nós temos aqui, deixa eu achar a palavra aqui para passar para os amados irmãos e irmãs, dizendo o seguinte, Mateus capítulo 11, presta bem atenção, 11, 21, Mateus 11, 21, olha só: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso, eu vos digo
que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia de juízo do que para vós. Então, aprendendo, porque o Senhor Jesus, ele tira aquele homem ali daquela aldeia chamada Betsaida. Porque aquela aldeia de Betsaida, ela havia e estava sob juízo de Deus. Então Jesus havia profetizado contra aquele lugar. Por isso que ele tira aquele homem para curá-lo. Mas depois que ele se cura, Jesus disse assim, não volta para lá. Não volta para aquele lugar. E nós vamos entender o seguinte. O que é necessário agora? Vamos abrir o livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 18. E nós vamos entender. Para aquele homem, a luz raiou. Mas a vereda, a caminhada do justo, é como a luz da aurora. Nasce logo cedo aquela luz. Para aquele homem era o início de caminhada, era o início de ausência de dependência. Ele passara a ser liberto e que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção nisso aqui. A caminhada com Cristo é um sol que vai brilhando pouco a pouco, até que seja o dia perfeito. É o dia em que nós nos encontraremos com o sol da justiça, Jesus. E aí será tudo perfeito. É para onde nós estamos caminhando. É para onde a nossa alma quer ir. Porque ela sente necessidade de voltar. Mas, pastor Carlos, como eu vou agora aplicar esta passagem à minha vida? Vamos entender isso. Todos nós, sem exceção, presta bem atenção aqui agora, eu queria que vocês prestassem bem atenção, porque o que é a pregação do Evangelho? A pregação do Evangelho é mostrar a passagem bíblica, explicar a passagem bíblica. Nós fizemos a leitura, mostramos para vocês o significado daquele fato histórico, mostramos para vocês, amados irmãs e irmãos, tá, o proceder de Jesus com relação àquele homem. E eu poderia fazer uma pergunta aqui. Havia merecimento daquele homem a ser curado? Sim ou não? Ele merecia ou não? Ele não fez nada para ser curado. A palavra diz aqui claramente, ele não fez nada. Então não era por merecimento. Aí nós vamos evidenciar agora, com várias perguntas, para que nós possamos responder para nós mesmos. Olha só. Ele recebeu a misericórdia do Senhor Jesus? Sim, ele recebeu a misericórdia. Ele recebeu o perdão? Sim. Por quê? Porque até então ele é um pecador. Ele não tivera um encontro verdadeiro com Jesus. Então, eu pergunto, se manifestou a graça na vida daquele homem? Sim, por quê? Aí nós respondemos, porque a graça é um favor imerecido. E isso não vem de vós, vem de Deus. Olha que coisa maravilhosa que nós estamos aprendendo a fazer a aplicação da palavra. Vamos lá.
Outra coisa, aquele homem, ele deixou ser tocado por Jesus? Sim, muito bem, Marcela, sim. Quantos de nós já teve a oportunidade de ser tocado por Jesus e a resposta foi: na minha vida mando eu. Ninguém vai mandar na minha vida. Eu sou maior, eu sou adulto, sou eu que mando em mim. E o resultado é trágico. Para aquele homem foi uma grande vitória. Ele se deixou tocar por Jesus. Eu pergunto para os amados: Jesus tocou na mão dele? Sim. Por que Jesus tocou? Porque tomando o cego pela mão. Então, aquele cego, ele se deixou levar por Jesus. O que eu e você, meu amado, minha amada, precisa? Jesus, entra na minha vida, faz um milagre em mim, faz um milagre na minha família, tira a minha incredulidade, coloca em mim a certeza da vitória. Olha, coloca em mim a necessidade. Eu tenho necessidade de estar com Jesus. Eu tenho necessidade de encontrar Jesus. Eis a minha mão. Toca, Senhor. Toca, me leva da forma que Tu quer, como Tu queres. É assim a nossa vida. Glória a Deus. E Jesus toca naquele homem. Quando Jesus impõe as mãos sobre ele, todo o seu pensamento é transformado. Quando Jesus impõe as mãos sobre nossa cabeça, só há uma coisa que nós pedimos. Só há uma coisa. Vamos ver que coisa é essa? Ah, Deus maravilhoso. Só Deus mesmo, né? João 3,30. João 3,30. E eu vou ler. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Marcela, já notou uma coisa? Quantas pessoas têm tido vontade de andar com Jesus, mas coloca Jesus nas costas? Que é isso? O que representa isso, pastor? É que não deixa Jesus conduzir. A minha vida mando eu. Não dobra a esquina, já quebrou a cara, desculpa a expressão. Mas aqui para vocês que estão aqui, desde o pequenininho até o maior, até o mais velho, repete junto comigo. Estou fazendo um apelo para vocês. Repete, que ele cresça. Mais alto, que ele cresça. E que eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tem que crescer na nossa vida. Porque quanto menor nós ficamos, maior nós seremos do reino de Deus. É simples isso. Aquele homem, ele precisava de passar por aquele processo. Eu pergunto para vocês, Jesus poderia curá-lo? Simplesmente falando para ele, veja, ele já havia feito isso quantas vezes? O que é que eu te quero que te faça? O servo falou assim, que eu vejo. Jesus falou, veja. E ele, na mesma hora, viu. Mas aqui aconteceu algo diferente. Porque Jesus queria nos mostrar algo.
Ele quer nos mostrar que muitos de nós temos que passar pelo processo. Diga aí, passar pelo processo. Fala alto mesmo. Eu preciso passar pelo processo. Muitos de nós estamos orando, pedindo a Deus um milagre, mas nós temos que passar pelo processo. E quando nós passamos pelo processo, certamente a vitória virá. E o Senhor Jesus, ele já curado, estava tudo certo. O Senhor Jesus impõe as mãos sobre ele. E a palavra diz que ele já via longe. Qual a distância que você está vendo hoje? Muitos de nós estamos caminhando, olhando no máximo para os próprios pés, esquecendo-se de ver que há um horizonte de bênção te aguardando. Há um horizonte de bênção te aguardando, mas você continua olhando para o seu pé. E qual é o problema? Olhando para o pé, você vai acabar tropeçando. A sua caminhada será dificultosa. Dá para orar, ficar olhando para os pés? Olha para nós. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Deus já providenciou a bênção para a sua vida. Para que continuar olhando para os pés? Deus te colocou como cabeça. Por que você continua andando como cauda? Oh, Deus maravilhoso! E o Senhor Jesus, ele diz assim para ele: não volte para a aldeia. Não volte para a aldeia. Há uma teimosia. Às vezes as pessoas estão na igreja, não é para nenhum de vocês aqui, tá? É o que se constata. Às vezes a pessoa está na igreja, ouve a palavra, fica todo animadinho, essa coisa toda, mas ele está sempre voltando atrás. Ele está sempre priorizando a sua velha vida. E o Senhor Jesus disse assim: não entra na aldeia mais. Não volte para lá. E eu digo para você, meu amado, minha amada, a vida velha que eu trilhei, nunca mais eu retornarei. Coloca isso no seu coração. Porque Jesus, ele te tirou do seu caminho. E o que é melhor, para concluir, nem era seu o caminho. O caminho, o pecado trilhou para você. Ele pavimentou as facilidades. Mas Jesus, ele cumpriu na cruz para te dar a vitória. Você é filho do rei. Não viva como escravo. Você é filha do rei. É rainha. Não viva como escrava. Nada pode te dominar nessa vida. E a palavra, Paulo, ele vai falar ali na carta aos Coríntios, dizendo o seguinte, e você pode repetir: eu posso todas as coisas, tudo eu posso, mas nem tudo me convém, nem tudo me convém. E ainda mais, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Exemplo prático: a irmã estava lá, distraindo no seu joguinho lá do clube.
que ela fazia, vinha lá, a pessoa reclamava com ela. Vinha lá e reclamava com ela. Ela foi juntando. Ela foi juntando. O que acontece? O que acontece? Chegou no momento que ela falou, para tudo. Para de reclamar comigo. Eu erro. Mas você também erra. Ela, naquele momento, saiu da escravidão. Nós precisamos nos libertar de muitas coisas. Você precisa se libertar de muitas coisas. Porque você um dia ouviu a verdade. Um dia você foi convidado para estar no caminho. E um dia você conheceu a vida. Não volte. Nós encerramos essa mensagem. Não volta para a velha vida. Porque Jesus, Ele abriu os seus olhos. Ele te deu a luz. E essa luz é para você discernir todas as coisas. Que o Senhor nos e os abençoe ricamente. Aplique essa mensagem e receba a bênção. Glória a Deus.